Fala, moçada, tudo bem? Vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, ó, a função fx, que representa o gráfico a seguir, onde k é uma constante não nula, é dada por. Então, nós temos aqui 5 alternativas, né? Nós temos aqui de 0 até 2 uma reta crescente. Tá? Então, a gente vai verificar aqui coeficiente angular da reta e coeficiente linear, para a gente montar uma equação do segundo grau, já que é uma reta o gráfico, uma equação do segundo grau, correto? Essa reta é crescente e eu vou ter aqui, então, o meu coeficiente angular positivo, e o meu intervalo vai ser de 0 a 2, incluindo 0 e incluindo 2. Na segunda parte, a gente tem uma reta paralela ao eixo x. Isso significa que o coeficiente angular é nulo, é zero. A gente vai mostrar já como é que a gente chega nisso aí. Tá? E aí no segundo intervalo vai ser maior que 2 e menor ou igual a 5. Certo? Na primeira parte é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Inclui o 2 na primeira parte. Na segunda parte vai ser maior que 2, menor ou igual a 5. Certo? Então vamos lá, vamos enxergar aqui direitinho isso aqui, tá? Então eu tenho aqui o ângulo alfa, a minha tangente de alfa é igual ao coeficiente angular, certo? Então a gente tem aqui que esse coeficiente angular vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então o A vai ser ΔY sobre ΔX. Aí nós temos aqui no ΔY, eu vou ter ΔY, eu vou ter o quê? F2 menos F0. Quem é F2? F2 é aqui, ó, no eixo Y, ó. O x vale 2, o meu Fx é o Y, que é K, tá? E o meu F0 vai ser 0. Coincide os dois pontos aqui, certo? Então tá aí, ó. Então vai ficar K menos 0 sobre 2 menos 0, que dá 2. Então aqui a gente acabou de encontrar o coeficiente angular da primeira reta ali, que é K sobre 2. Se a gente for olhar as respostas aqui, a gente já conseguiria eliminar aqui, ó, a letra D e a letra B. A gente ficaria ainda entre A, C e E, tá? Vamos continuar. Quem é o meu coeficiente linear? O coeficiente linear é aquele relacionado ao início da reta, né? Onde x, nesse caso aqui da primeira parte, o x vale 0, então o meu coeficiente linear vai valer 0 também. Tranquilo? Então o meu b vale 0. Bom, então agora nós vamos para a segunda reta, que é essa aqui, ó, que é a reta paralela ao eixo x. Então eu tenho aqui, primeiramente fechando essa primeira parte, né, fx, isso aqui seria a equação genérica, né? Então aí a gente vai substituir o que a gente acabou de encontrar e a gente chega aí no nosso kx sobre 2. Já coloquei o 0 aqui, mas poderia descartar ele. Aonde o x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Então a primeira parte já está feita. Aí agora a gente vai para a segunda reta ali, hein? A segunda reta. Como é que fica a segunda reta? Eu vou aplicar a mesma equação aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, o delta, a tangente, para a gente padronizar, tá? Mas aqui no momento de vestibular, por exemplo, se essa reta é paralela ao x, eu já ia direto no coeficiente angular igual a 0 e o coeficiente linear vai valer k. Tudo bem? É onde começa essa reta aqui, ó. Começa aqui, aonde está o y? Está no k. Então esse é o coeficiente linear. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Tangente de alfa é igual a A, né? O A vai ser, então, cateto oposto. Cateto oposto não tem, né? Mas seria o quê? O F de 5 e o F de 2. F de 5 menos F de 2. E embaixo é 5 menos 2. E aí nós temos que F de 5 e F de 2 é K. Os dois valem K, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. F, 5.
f de 5 vale k. f de 2 vale k. Então vai dar 0. Então o meu A ele é igual a 0. Tá? O meu A é igual a 0. O meu B vai ser igual ao K. Né? Onde começa essa reta? Começa aqui, ó. Seria o f de 2 aqui, ó. Né? Então o início dele é o meu coeficiente linear. E ele está onde? Está aqui, ó, no K. Então a gente tem que f de x igual a x mais b, que é a equação genérica, né? Aí a gente vai substituir o que a gente acabou de encontrar. O A vale 0, o x vale k. Então nós temos que f de x é igual a k, certo? Para o intervalo entre 2 e 5, exclui o 2, inclui o 5. Então a gente vai ter aqui como resposta a letra A. Tudo bem, gente? É fácil, né? A gente só precisa padronizar essa resolução aí, tá? Tudo bem? Uma função quadrática, o domínio dos números reais, tem raízes menos 1 e 2. Sabendo que f de 1 é igual a menos 8, escreva a lei de formação de f na forma geral. Como ele fornece as duas raízes, a menos 1 e menos 2, a gente vai trabalhar aqui com a forma fatorada, né? Para tentar simplificar a resolução aí. Então a forma fatorada é essa, ó, f de x igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, substituindo as raízes, né, nós temos que f de x é igual ao A, que eu não sei quanto vale ainda, né? Que multiplica x menos 1, que é a primeira raiz, que multiplica x menos 2, que é a segunda raiz ali, tá? O menos aqui é da fórmula, menos e menos. Só que a primeira raiz é negativa, né? Então tem que separar aqui, de modo que f de x vai ser igual a que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2, certo? Nós sabemos que f de 1 é igual a menos 8. F de 1 igual a menos 8, então a gente vai substituir aí, e aí a gente vai encontrar o valor do A. Então, substituindo, eu vou ter que 1 mais, ó, menos com menos ficou mais, né? Aqui vai ficar menos. Então, nós temos que A, que multiplica 2, que multiplica menos 1 igual a menos 8. 2 vezes menos 1 dá menos 2 vezes A, menos 2 vezes A. E, isolando A, nós vamos ter A igual a menos 8 dividido por menos 2, que vai dar menos 4. Ou, desculpa, 4, né? A, que vai ser igual a 4. Bom, dando sequência agora, eu vou pegar a forma fatorada, a mesma forma, e vou substituir tudo que a gente conhece aí, ó. Então, aqui a forma fatorada, vou substituir o A, vou substituir o menos 1 na raiz e o 2 na raiz. Então, a gente vai ter aí, substituindo, né? 4, que é o A, que multiplica x menos menos 1, que multiplica x menos 2. Então, eu vou ter aqui 4 que multiplica aqui a menos com menos ficou mais, né? 4 que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente quer a forma geral dela, né? Ele quer a forma geral. Então, agora a gente vai multiplicar isso aqui, para chegar na forma geral. Então, eu tenho 4 vezes x, 4x, 4 vezes mais 1, mais 4, que multiplica x menos 2. Então, agora a gente vai aplicar aí a distributiva, né? Então, vai ficar 4x vezes x, 4x quadrado. 4x vezes menos 2, dá menos 8x. 4 vezes x, 4x positivo, e 4 vezes menos 2 dá menos 8, né? Efetuando aí os cálculos aí, para simplificar,
fx vai ser 4x², menos 8x mais 4x dá menos 4x, menos 8. Então, essa aí é a nossa forma geral dessa equação. Ok? A função fx igual a x pertencente aos reais, e tal que f de 2x mais 1 é igual a 4x mais 12. Ele quer que a gente determine o valor de f5. Bom, f5, primeira coisa, que valor eu substituo? Que valor eu substituo aqui para que eu tenha o resultado como f5? Essa é a primeira coisa a ser feita. Então, letra A, eu tenho a função f de 2x mais 1 igual a 4x mais 12. Esse 2x mais 1 tem que dar 5. Tá? Ele tem que dar 5. Então, eu vou pegar e vou comparar ele para que eu tenha o valor 5. Então, 2x mais 1 tem que ser igual a 5. Tá? Então, 2x mais 1 igual a 5. 2x igual a 5 menos 1. Então, 2x vai ser 4 sobre 2. O x tem que ser 2. Tá? Se o x sendo 2, eu consigo f de 5. Como é que eu faço? Vou substituir no lugar do x. Né? Então, vai ficar f 2 vezes 2 mais 1 igual a 4 vezes 2. Substituiu aqui também o x. Tem que dar 12. Então, eu tenho que f de 5 vai ser igual a 20. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então, é o que ele pediu. F de 5. 4 vezes 2, 8, mais 12, 20. Então, f de 5 é 20. Letra A respondida. Vamos para a letra B. Determine a lei de formação simplificada de f de x. Então, é uma forma mais simples ainda para a gente calcular os valores de f de x. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa equação, no lugar de... Eu vou pegar esse 2x mais 1, eu vou chamar isso aqui de z. Isso aí para mim é z. Então, z é igual a 2x mais 1. E vou isolar o x, tá? Então, agora eu vou isolar o x. Então, eu vou passar o 1 para cá, ele vem como menos 1. E aí eu vou passar o 2 dividindo, de modo que o meu x vai ser igual a z menos 1 dividido por 2. E esse valor aqui, para mim, é o meu novo z, né? Ó. Então, eu tenho aqui, ó, o z, f de z, né? Quem é f de z? Então, o valor do z eu coloco no lugar do x agora. Então, vai ficar x menos 1 sobre 2, mais 12. Vamos melhorar isso aí. Então, cortei o 4 dividido por 2, dá 2, 2 vezes z e 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 2z menos 2 mais 12. Então, a minha forma simplificada, né? A forma simplificada dessa função é essa aí. F de z é igual a 2z mais 10. Para mim tirar a prova, eu vou calcular esse z como sendo f de 5 para ver se vai dar 20 mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Então, f de 5 vai ser igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 mais 10 dá 20. Então, equivale à mesma equação. Tudo bem? Vamos lá? Numa serigrafia, o preço Y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade X de camisetas encomendadas através da fórmula Y igual a menos 0,4x mais 60. Se forem encomendadas 50 camisetas, qual é o custo de cada camiseta? Bom, o que nós temos aqui? Né? Nós temos uma forma de cálculo de desconto, né? É uma forma de quanto mais incentivar, quanto mais a pessoa compra, ela tem um desconto maior, certo? Então nós temos aqui que a fórmula é y igual a menos 0,4x mais 60.
Lembrando que o y é a mesma coisa que f de x, né? Então eu vou colocar aqui f de x igual a menos 0,4x mais 60. Quem que é o meu x, né? O meu x aqui é a quantidade de camisetas que vai ser comprada, que é 50. Então eu vou fazer f de 50 igual a menos 0,4 vezes 50 mais 60. Então f de 50 vai ser igual a 0,4 vezes 50 dá 20, né? Então é menos 20 mais 60. Então o valor de cada camiseta, né? Quando você adquire 50, vai ser de 40 reais, né? Que é a alternativa A. Tranquilo? Fácil, né? Então nós temos aqui o gráfico a seguir representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%, tá? Então ele quer saber aqui a que horas o nível da bateria atingiu 10%, certo? Bom, como a gente pode ver aqui, é uma reta decrescente, né? Então eu tenho aqui uma função do primeiro grau, eu vou chamar aqui de fx, né? Fx é igual a x mais b. Então o que a gente tem que lembrar aqui? Que o meu A, ele é o meu coeficiente angular, tá? E o meu B é o meu coeficiente linear. Bom, como é que eu faço para calcular o meu coeficiente angular? Porque eu vou precisar montar essa equação para me poder responder aqui em que instante, né, quanto tempo ou a que horas a bateria chegou a 10%. Aqui o gráfico mostra das 10 horas até as 16 horas. É lógico que a gente consegue, fazendo, decrescendo aqui, fazer uma projeção. Trabalhar com um pouco de lógica, a gente consegue chegar na resposta. Mas eu vou trabalhar aqui de uma forma bem intuitiva com relação à aplicação dos conceitos, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui um determinado coeficiente angular que está relacionado com a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, eu posso falar assim, ó, que a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular, tá? Só tem que lembrar que é uma reta decrescente, então esse coeficiente angular ele vai ficar negativo, tá? Então, o que é tangente, né? Tangente nada mais é que cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu vou chamar aqui de ΔY, o cateto oposto, e de ΔX, o cateto adjacente. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Essa parte aqui, para esse intervalo aqui, né, ó, esse aqui é o meu ΔY, tá? E daqui até aqui é o meu ΔX. Então, eu vou calcular agora, primeiramente, quem é o coeficiente angular, tá? Então, o meu coeficiente angular vai ser igual. Vamos aqui. Então vai ser, quem é o meu ΔY? Começa onde? Começa no 100 e termina onde? Termina no 40. Então vai ser 40 menos 100. E o ΔX? Começa onde? Começa no 10
e termina nos 16. Então vai ser 16 menos 10. Certo? Então aqui eu vou tirar aqui o meu A. 40 menos 100 dá menos 60. 16 menos 10 dá 6. Menos 60 dividido por 6 dá menos 10. Então esse aqui é o meu coeficiente angular. Certo? Então eu vou repetir essa função agora. Só que tem um detalhe. Agora eu já sei quanto vale o meu coeficiente angular, né? E eu já vou trabalhar em cima do intervalo que eu preciso, né? Então eu tenho o meu percentual final, né? Vai ser 10 menos 100. Esse é o meu delta y, porque agora eu já estou trabalhando com a projeção para chegar nos 10%. Né? Lembrando que o 10% está mais ou menos aqui, né? Ó. Então eu vou ter aqui uma projeção desse gráfico que vai vir para cá, né? Essa linha aqui, ó, ela vai vir e vai cruzar em um ponto aqui, ó. Então aqui eu vou ter o meu tempo, né? E aqui eu tenho os meus 10%. Então é final menos inicial, né? 10 menos 100, dividido por quê? Pelo tempo final que eu não sei, vou chamar de T aqui, né? Menos o inicial, que é 10, né? Bom, agora eu vou substituir o valor do meu A. Então é menos 10 igual. Então eu tenho aqui 10 menos 100 dá menos 90. E T menos 10. Vou passar isso para cá multiplicando, né? Então vai ficar menos 10, que multiplica T menos 10. Isso é igual a menos 90. Então vai ficar T menos 10 igual a menos 90 dividido por menos 10. Então, T menos 10 vai ser igual a 9, certo? Então, o meu T vai ser 9 mais 10. Então, a quantidade de horas, né? Vai ser de 19 horas. 19 horas é o que ele queria que a gente encontrasse. Então, a alternativa aqui, a alternativa vai ser a alternativa B de bola. Uma função quadrática, f é dada por fx, né? Então, aqui eu tenho fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a equação que ele fornece para a gente. Ele fala que f de 1 é igual a menos 1. E fala também que f de 2 menos f de 3, isso é igual a 1. E pede aqui o menor valor para fx, assumir quando x varia no conjunto dos números reais. Tá? Lembrando uma coisa aqui, ó. O que eu tenho na frente do x aqui? É o meu a da equação, né? Esse caso aqui, esse a nosso, ele é igual a 1. Ou seja, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Então ele está querendo aqui, na realidade, o ponto mínimo, né? O ponto mínimo é aqui, que é o vértice da parábola, e ele quer saber o fx. O fx é o y da parábola. Então o y da parábola, a gente calcula ele
fazendo menos delta, dividido por 4 vezes A. Então a gente precisa achar o valor do A, o valor do B, não, o A já é 1, né? Precisamos achar o valor do B e o valor do C, tá? Eu vou começar com essa relação aqui, ó, primeiramente aqui. Então vai ficar assim, ó. F de 2, vou substituir aqui, ó. Então vai ficar, aonde eu tenho x aqui, eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c menos, aonde tiver o x aqui, eu coloco 3. Então é 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c, isso tudo é igual a 1. Então aqui vai ficar 4 mais 2b mais c. Aqui dentro eu vou trocar o sinal de todos, tá? Que eu vou tirar o parênteses, tá? Então aqui 3 ao quadrado dá 9, então fica menos 9. 3 vezes b, menos 3b. E aqui fica menos c. Isso é igual a 1. Continuando. Então eu tenho aqui, ó, 4 menos 9 dá menos 5. Aí eu tenho mais 2b menos 3b. Então vai dar menos b. E eu tenho ali mais c com menos c. Então ali eu posso cancelar. Então isso tudo aqui é igual a 1. Então vai ficar menos 5 menos 1 igual a b. Né? Eu peguei o 1 que está positivo, vem para cá negativo, e o menos b vem para cá positivo. Então aqui eu chego à conclusão de que o b é igual a menos 6. Então já achamos o b. Agora a gente precisa encontrar o valor do c, correto? Para a gente poder calcular o valor do y do vértice. Então agora vamos trabalhar com a outra informação que ele passou para a gente aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele fala que f de 1 é igual a menos 1. Então eu vou pegar esse f de 1 e vou substituir lá na equação que ele forneceu para a gente, que é essa aqui, ó. Vou fornecer aqui, considerando que eu já conheço o valor do b, tá? Então f de 1, então é 1 ao quadrado, mais, qual é o valor do b? Menos 6. Então vou deixar entre parênteses aqui, que multiplica o x. O x é quem? É 1. Tá? Mais o c, que eu não sei quanto vale, e isso aqui é igual a menos 1. Correto? Então vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos 6, mais c igual a menos 1. Então 1 menos 6 dá menos 5. O menos 5 eu vou passar para lá, ele vai como mais 5. Então aqui a gente chega à conclusão de que o valor do c vai ser 4. Bom, agora a gente já consegue calcular o valor do y do vértice, que é o que ele pediu para a gente identificar, né? Então vamos lá agora. Então qual é o valor do y? Ele fala fx, né? Então o f de x aí é o y do vértice, tá? Isso é igual a quem? É menos delta sobre 4a. Então vamos lá. Y do vértice vai ser igual. Menos delta, né? Quem é o delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o nosso delta. Sobre
4 vezes A. 4 vezes A. Então vamos substituir aí o que a gente conhece aí, né? Então vai ficar menos, abre parênteses, o B. O B é menos 6. Então menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vale 4. Tá? E embaixo é 4 vezes A. 4 vezes 1. Então o nosso y do vértice vai ser menos 6 ao quadrado, dá 36. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. E embaixo, 4 vezes 1, 4. Então o nosso y do vértice vai ser igual a 36 menos 16. Né? Lembrando que aqui em cima eu tenho o menos, né? 36 menos 16 vai dar 20. 20 dividido por 4. Então, o meu y do vértice vai ficar menos 20 dividido por 4, dá menos 5. Menos 5 é letra D. Correto, gente? Tranquilo? Precisa refazer, né? Refazer para poder fixar bem e não ter dúvidas, né? Leia novamente o enunciado, tente resolver sem ver a resolução e depois, se tiver alguma dúvida, vai para a resolução para poder seguir, tá? E fixar direitinho aí o conteúdo, tudo bem? Então nós temos aqui o último exercício dessa primeira lista, né? Onde ele fala de seja f, né, uma função dado de R em R, nos reais, né? E G também de R em R, são funções, né? E eu tenho aqui f de x igual a c mais x ao quadrado, onde c pertence aos números reais também, e tenho g de x aqui, que é igual a x, seus gráficos se interceptam quando e somente quando ele nos dá as opções ali para achar o valor daquele c. Tá? O que a gente precisa entender primeiro aqui? Se vai haver um ponto comum do gráfico, então nós temos que a imagem, né, que é o fx, é igual ao g de x. Em algum momento, esses valores são iguais, para que haja interceptação, tá? Quem que é o f de x aqui? O fx aqui é c mais x quadrado. Isso é igual ao g de x. O g de x vale x. Então, eu vou deixar tudo do lado esquerdo. Então, fica c mais x quadrado menos x igual a zero. Colocando em ordem, né? Vou colocar isso aqui em ordem. Então, eu posso falar que x ao quadrado menos x mais c é igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde o meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 1, e o meu C eu não sei quanto vale. E é justamente isso que ele está perguntando aqui, correto? Bom, para que eu tenha um ponto de interceptação entre eles, então eu tenho que o meu delta, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, porque se ele for menor que zero, não tem raízes, né? Então não vai ter essa interceptação aí. Então como é que eu faço aqui então? Como é que eu calculo o meu delta, né? O meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Então isso tudo tem que ser maior ou igual a zero, certo? O meu b é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1, vezes C, tem que ser maior ou igual a zero. Então, menos 1 ao quadrado
Vai ficar 1. Então é 1 menos 4c maior ou igual a 0. Então eu tenho que 1 é maior ou igual a 4c. Ou 1 sobre 4 é maior ou igual a c. Ou seja, o c tem que ser menor, né? O c tem que ser menor ou igual a 1 quarto. Né? C menor ou igual a 1 quarto, que alternativa que nós temos aqui? É a letra menor ou igual a 1 quarto, letra A, né? Tranquilo, gente? Refaçam, tá? É importante que se refaça até que fique bem claro. Tá? Aí fica fácil, aí fica gostoso e aí a física passa a ser algo assim bem melhor, né? Quando a gente passa a entender, né?